Quem ama de verdade sabe sofrer com o outro. Esse é o verdadeiro sentido do amor. Amar quando a pessoa é perfeita, claro que não existe uma pessoa perfeita, mas criar a expectativa e a ilusão de que o outro é perfeito, de que o outro vai te fazer completamente feliz, é uma verdadeira ilusão. O amor verdadeiro, ele fica, ele permanece, ele espera, ele é paciente, e esse sofrer com o outro é em razão da intenção da salvação de sua alma. Então é você permanecer com a intenção e propósito de manter os interesses de Deus à frente dos seus, em benefício do outro, em benefício da relação e da construção que se acontece. Boa noite, convido você a participar desse último dia da nossa novena. Chegou, é hoje dia de Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Assim como o nosso corpo tem vários membros, não podemos separar esses membros, assim também é o nosso ser, não podemos separar ou romper com alguma das partes, sendo elas corpo, alma e espírito. Então remover a espiritualidade do ser humano é como se amputasse, como se tirasse uma parte dele. E essa parte é fundamental para direcionar todo o seu desenvolvimento e toda a sua vida. Junte-se a mim nessa oração, nessa prece, onde vamos fazer essa oração de todos os dias para encerrar então essa novena que foi maravilhosa, particularmente para mim, que é a novena de agradecimento da graça que recebi ano passado. Então, estou muito feliz de partilhar com vocês e também de ajudar vocês a realizar a prece, o pedido, o impossível que você tanto precisa, que você tem aí no seu coração, para que você possa colocar em intenção aos pés de Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Impossíveis e Desesperadas. Essa é a pétala de rosa que eu removi do andor, eu trago ela aqui para acompanhar a nossa novena, que fica no meio da minha Bíblia, na passagem que me foi dada. Como esperança, como direção. Então eu colhi essa pétala quando eu fiz o pedido e anos depois se realizou, recebi junto com a certidão de estado livre essa medalhinha aqui, que é de Santa Rita também, que me acompanha. Então ela é minha santa de devoção e estou aqui em agradecimento, como eu disse. Vamos iniciar então essa novena, a reflexão e meditação sobre a vida dela nesse dia tão especial, que é o dia dela, dia 22 de maio. Então ela traz vários sinais dessa fé para nos convidar a se aprofundar na espiritualidade através da sua história e também com a ajuda dela, com a ajuda de levar a nossa causa, que a gente não consegue ver solução, não consegue ter uma direção. Então a gente pede ajuda dela e ela nos direciona espiritualmente, nos direciona emocionalmente, nos direciona com muita perseverança, assim como ela fez, né, para buscar as próprias soluções da vida dela e nos braços de Deus, acolhida, né, por Ele, dando sinais o tempo todo. De modo particular, quero falar hoje um pouco sobre o casamento e a intenção do casamento, do relacionamento, né? A gente investe e busca, né, relacionamentos para que ele tenha, né, se a intenção for o matrimônio, que ele tenha uma estrutura e uma direção correta. Então, assim como o nosso ser tem 3 partes, como eu disse no início, né, corpo, alma e espírito, o relacionamento, ele se faz parte fundamental um para o outro na construção de uma vida, de uma intenção. Ou seja, tudo que a mulher tem, né, como qualidades e dons, virtudes, ela carrega de forma diferente do homem. O homem tem outras virtudes, outro modo de ser, então um complementa o outro para que juntos os dois, com essa intenção de buscar a santificação do outro, né, a santidade do outro, ajudar um ao outro a viver em eternidade com Deus. Essa é a intenção do relacionamento. Buscar se desenvolver durante uma vida, construindo uma família, para então ter a vida eterna com Deus. Fora dessa intenção de um ajudar o outro, construir uma vida, ter uma família, ter uma estrutura, o relacionamento passa a ser muito raso e vazio. E muitas pessoas entram no relacionamento com uma outra perspectiva, né? No desenrolar da vida, no acontecer, ou na emoção, só no sentimentalismo, ou
com a intenção só de prazeres momentâneos, e vai ficando, um cria dependência emocional no outro, mas sem direção, né? Fica uma coisa muito intensa, sem profundidade, algo raso que vai uma hora romper, costuma trazer sérias consequências a longo prazo. Então, a minha intenção com essa reflexão é fazer você entender que não existe, né, um casamento, uma estrutura de intimidade e santidade, uma construção que não tenha como não ter dependência, né, emocional do outro, se principalmente o homem que traz segurança, traz ali proteção, direção e provisão para um casamento, né, para que a mulher possa viver a essência dela, possa viver a vocação dela, não tem como. Então, quando o rompimento acontece, a vida é desestruturada, né, essa dissolução mexe muito com o emocional e espiritual de ambas partes, e aquelas mais frágeis, né, caem em vícios, se destroem, ou fica pulando de relacionamento em relacionamento, ou constrói outros relacionamentos que vão dar na mesma, porque também não teve a estrutura do início, né, conforme a igreja pede e manda, conforme Deus nos pede e nos conduz, porque a perspectiva é a mesma, né, não tem uma espiritualidade profunda, é só algo raso, pratica-se, né, ali até uma religião, ou segue, mas não com o respeito que se deve ter aos mandamentos, seguindo certinho. Então, vai vivendo e depois futuramente vem as consequências. Então, assim, mais que meu dever, né, de quem já passou pelas dores disso, tem que alertar, né? A dependência emocional existe, mas ela precisa ser de forma equilibrada, saudável. Então, essa dependência que a mulher tem no homem, ela existe, não tem como não ter, só que de forma saudável ela faz muito bem, porque ela permite, né, que o homem, com sua força e suas virtudes, seus dons, direcione o relacionamento, não que ela fique para trás, mas ao lado dele, permitindo ser protegida, permitindo ser direcionada com respeito, né, com zelo, com amor, com diálogo, verdade e respeito. E o homem, em sua sabedoria, ele não usa disso para benefício próprio, mas ele usa disso para então distribuir, né, tudo aquilo que ele recebe de Deus, todas as virtudes, dons, amor. Ele potencializa a relação nisso, dando a vida por sua esposa, né? E assim como Deus pede para os esposos, para os maridos, esse discernimento, essa sabedoria de um amar o outro. Aqui tem uma representação, né, de ambos os lados, da mulher e o homem. Quando Cristo é o centro, né, os dois só vão se aproximando mais quando eles buscam o mesmo objetivo, né? Então, se Cristo for o centro da relação, os dois cada vez estarão mais próximos. Agora, se um buscar o outro diretamente, se um ficar priorizando antes, né, dos mandamentos, daquilo que Deus pede, da sabedoria, dessa busca, né, de santidade, dar suporte um ao outro para alcançar, entra em atrito, tem disputa de ego. Então, quando a prioridade da relação, do relacionamento, da construção, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus pede, que Deus quer, né, quando existe temor das duas partes, tudo vai acontecer com o tempo correto, né, para viver, então, o para sempre, a eternidade, aquilo que não se dissolve, que não, né, separa. Então, é a unidade de dois se tornam um. Então, como não tem como romper, né, o espírito, a espiritualidade da formação do ser, né, a alma, a identidade, o corpo, não tem como então romper o homem da mulher quando existe um sacramento verdadeiro, né? E aqueles que viveram um casamento, matrimônio que foi nulo, que é nulo, na verdade, e que só precisou da comprovação da igreja, nunca existiu, né? E se você hoje vive um relacionamento onde Cristo e a vontade dele, né, se você é católico e vive isso, onde a vontade de Deus não está à frente, você está só condenando a alma do seu cônjuge, do seu parceiro, da pessoa que está do seu lado. Você só está levando ela para o lado oposto. Esse desejo, toda essa paixão, fora ali da ordem, fora da integridade, só está sendo algo que está afundando ainda mais ela nessas questões momentâneas que cegam um ao outro, e passa a ser pura vaidade, né? Passa a ser só, se o seu relacionamento precisa de bebidas, precisa de momentos de distração e prazer, né, que não passa disso, tirando, se estiver só baseado numa intimidade sexual, então não é um casamento, não é um relacionamento estruturado, e nem que vai ter, né, bons resultados, só leva à destruição. E aí
basta você refletir se de fato é amor, né, ou é a condenação. Então existe uma grande diferença. O amor, ele traz essa sabedoria da escolha, de você escolher também para o outro, né, de não fazer mal para a alma do outro, de não incentivar e não levar para essa distância de Deus a alma do outro. Então, a partir de toda essa reflexão, nesse último dia da novena, que você busque então rever isso, né? Quem tem essa causa a se resolver, que resolva, e não chame de amor aquilo que não tem uma estrutura, e nem leva para a santidade em Deus, para a integridade em Deus. Quem não gosta da palavra santidade acha muito pesada, porque não conhece, né? Não se aprofundou, não teve experiência ainda espiritual. Então busca a integridade para o outro. Enfim, seja qual seja a sua causa, qual seja a sua questão impossível, vamos colocar agora aos pés de Santa Rita, das causas impossíveis e desesperadas. Vamos começar, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que necessita de auxílio, e a vós recorre com doce esperança de ser atendida por vós. Quem tem o título de Santa dos Causos Impossíveis e Desesperados. Ó cara Santa Rita, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Então, nesse momento, nós colocamos o nosso pedido a ela, aos pés dela, que você possa então abrir o seu coração, que você possa colocar todo o desconforto, toda a dor, todo o desespero, né? Seja na saúde, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja alguém, né, em especial que você quer colocar, então peça. Vim aqui com o coração cansado, carregando dores que ninguém vê. Tem promessas que parecem mortas, orações que já viraram lágrimas, e noites em que a fé quase silencia. Amém. Vamos prosseguir. Não permitais que eu tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça, que imploro, auxiliar-me para que o afaste. Envolvei-me o teu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso esposo celeste, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança, por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Vamos agora então rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, intensificando e aprofundando mais as nossas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No dia da novena a gente vai, então, aprofundar um pouquinho mais na vida dela. Santa Rita partiu para a casa do Pai em paz, deixando um legado de fé, perdão, paciência, amor e amor perseverante. Seu corpo incorrupto é o sinal da glória que Deus reserva aos seus santos. Sua vida nos aponta para a meta final, a vida eterna com Deus. Ao concluir essa novena, peçamos a Santa Rita que nos ajude a viver de tal forma que mereçamos alcançar o céu. Que seu exemplo nos inspire a buscar a santidade no nosso dia a dia, e que por sua intercessão alcancemos as graças que pedimos, se forem da vontade de Deus e da perseverança final na fé. Amém. Que ela nos ajude então com tudo isso. Já deixo aqui, né, relatado meu sonho, conhecer, né, o lugar onde fica, né, ir lá conhecer onde fica o corpo dela, incorrupto, que cheira rosas, imagina. A história dela é maravilhosa. Estou indo para missa agora. Talvez eu possa dividir depois, não sei se vai dar tempo, mas vai ficar aqui, né, tanto no meu feed quanto no destaques para quem quiser chegar, fazer essa experiência de fé. E então, assim, Santa Rita nos ensina cada dia mais, cada vez mais, através da sua fé e perseverança, e que possamos então seguir, né, junto a ela nessa busca
pela santidade, pela presença de Deus e pelas causas que movem nossa vida, nosso coração, nossa história e que nos aproximam de Deus. Como diz a frase que eu postei hoje cedo, né? Que o maior aprendizado sobre tudo isso, sobre a história com ela, a fé, é que o maior milagre não é a graça recebida, e sim a força que recebemos durante o processo. Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis e desesperadas, rogai por nós, por cada uma que participou, né? Cada pessoa que participou dessa novena junto comigo, primeira feita aqui, né, nas minhas redes sociais. Então espero que alcance as pessoas certas, né? Não é pela quantidade, mas sim por aqueles corações que estão desesperados, que têm a sua causa, né, pessoal. Então que essa graça chegue e possa fazer isso, né? Trazer essa perspectiva do que é mais importante, é o relacionamento com Deus, é a força que Ele nos traz durante, né, a nossa busca, é o processo, é aquilo que Ele nos ensina, nos fortalece, porque não adianta nada recebermos milagres, sendo que a nossa alma vai estar distante dEle. Então, que nessa novena, concluída agora, a gente possa permanecer na presença de Deus e também, né, na companhia de Santa Rita, das causas impossíveis, rogai por nós. Viva Santa Rita! Ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Então hoje eu peço, intercede pelas mulheres que estão tentando sustentar a própria alma, enquanto tudo parece desmoronar. Pelas que foram feridas no amor, pelas que perderam a esperança, pelas que estão